Olá, meus amigos, estamos de volta na segunda parte da nossa entrevista com o professor Laísson Couto. Ele aqui de Sete Lagoas é um professor na UNIFEM, Universidade de Sete Lagoas, e também especialista nessa questão, digamos assim, da água. Por que eu digo da água? Porque nós tivemos aí o Dia Mundial da Água, né, professor? Sim. E nesse Dia Mundial da Água, que eu queria que o senhor falasse um pouco dele, nós vamos cair na questão da subbacia do Jequitibá, da qual o senhor faz parte agora como coordenador. Exatamente. Esse Dia Mundial da Água, como ele foi criado e por que ele existe, professor? Bom, o Dia Mundial da Água, porque a água, ela vem se tornando cada vez mais escassa para a população mundial. O Brasil, nós temos a felicidade de ter 12% da água doce do mundo. É muita água, mas a questão nossa é a distribuição. Mais de 60% da água doce do Brasil está na região amazônica, enquanto a nossa população está no litoral e no sudeste. Então, apesar de ter muita água, ela está muito distribuída lá na região norte, né? Agora, com relação ao comitê do Rio das Velhas, nós estamos na bacia do Rio das Velhas. Correto. Né? Que é um afluente do São Francisco. Uhum. Então, como é o Paraupeba, como é o Pará, como é o Paracatu. Então, todos convergem para o São Francisco. Exatamente. Correto. O Rio das Velhas, ele tem... O senhor pode mostrar para a câmera ali. Ele tem 23... Isso aqui é do comitê da bacia, a revista do comitê da bacia do Rio das Velhas. Correto. O Rio das Velhas tem 23 afluentes principais. O Jequitibá é um deles. Correto. E o comitê optou para criar subcomitês. Então nós já temos 19 subcomitês. Dos 22 já tem 19. Dos 23 já tem 19 funcionando. O Jequitibá é um deles. Então o Jequitibá seria responsabilidade suas. Hoje eu sou coordenador do comitê de Jequitibá. Correto. É um coordenador geral e mais 2 coordenadores. Correto. E a subbacia do Jequitibá, o Jequitibá nasce em Capim Branco. Correto. Vem, corta por Prudente de Moraes e divide com Sete Lagoas, divide Sete Lagoas com Fundilândia e depois vai até Jequitibá e deságua no Rio das Velhas. E qual que é a sua obrigação como coordenador desse... Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Então está aqui a revista do Rio das Velhas, o professor está me passando aqui. Interessante, vamos lê-lo, vamos estudá-lo com carinho. Qual seria a sua obrigação do seu comitê nessa questão dessa subbacia que é o Rio de Jequitibá? A função do comitê, Ribeirão, né? A função do comitê, que é mesmo o subcomitê, nós somos apenas um braço do comitê, é de zelar pela gestão das águas, dos recursos hídricos na bacia, né? Porque você tem a divisão geográfica, que é por município. Correto. Sete Lagoas, Capim Branco, Paraupeba, etc. Mas a nossa divisão é a bacia hidrográfica. O senhor atua em vários municípios. Atua no território que está dentro da bacia hidrográfica. Correto. Todas as águas que cobrem o Rio das Velhas faz parte do comitê do Rio das Velhas. Correto. Todas as águas que cobrem o Jequitibá faz parte do subcomitê do Jequitibá. Então, a nossa função do comitê, uma delas é intermediar conflitos, né? Quando vai fazer uma grande outorga, né? Correto. De água. Uma empresa se instalou aqui e ela precisa de água. Isso. Aí o IGAN que analisa. Mas, quando o caso é complexo, vai para o comitê. Lá, o comitê é considerado o parlamento das águas. Ou seja, ele pode dar o sim ou não. Isso, exatamente. É ele que tem... é ele que decide a gestão. A autonomia seria do subcomitê? Mas não. Por lei é o comitê. O subcomitê existe como parte do comitê. Pois é, o subcomitê, no caso, ele vai fazer a avaliação, no caso específico do Beirão de Jequitibá, passar para que o comitê deu sim ou deu não. Exatamente. Ou seja, se o comitê da bacia hidrográfica do Rio das Velhas disser não, a empresa não irá ter a exploração de água. Por exemplo. O órgão responsável por isso é o IGAN. Correto. E o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Mas, quando a coisa é simples, vai na burocracia. Analise tudo. Quando é um caso mais complexo, aí vai para o comitê. Mas vocês podem interferir em alguma decisão que já houve do IGAN, por exemplo? Pode recorrer, pode. Se vocês observarem que não passou para vocês, mas está errado. Em caso de conflito, por exemplo, quando há uma escassez de água, quem decide, aí nesse caso, mesmo que a empresa tenha uma outorga, o comitê pode pedir para reduzir a outorga dela para 50%, 40%, para atender. Por quê? A prioridade da água é o consumo humano. Correto. É a primeira prioridade. Aí depois que vem os outros usos. Pois é, mas aí entra, professor, numa série de conflitos.
e dos quais, inclusive, houve muitos debates no ano de 2015 relacionados ao que eu vou lhe passar. O senhor diz que a principal seria para o consumo humano. Tudo Isso, bem. está na lei. A partir do momento, e houve muita crítica, que você vê aí alguns fazendeiros que se utilizam daquela água para a plantação e falam em desperdício, que eu acho, entre aspas, que existe até uma certa ignorância em falar em desperdício, né? Mas existe também um fundamento nisso. Nós temos aí esse embate, professor. Porque, senhor, veja bem, primeiro a água é para o consumo humano, mas acontece que ele precisa para alimentar o gado e precisa para poder, cuidar da plantação, que por sinal será também para o consumo humano. Sim. Como é que vocês analisam isso aí? Primeiro, a figura para isso é a outorga, né? Que é um Correto. instrumento legal e administrativo. Então, no caso de Minas Gerais, quem concede a outorga é o IGAM. Correto. Os casos complexos vão para o comitê, mas quem concede administrativamente é o IGAM. Você quer abrir um posto na sua propriedade? Eu sou fazendeiro, eu quero abrir um posto. Aí você tem que pedir a outorga para o IGAM, tá? Agora, existe o domínio federal. Se você for tirar a água na calha do São Francisco, que é um rio de domínio da União, ou na calha do Rio Amazonas, por exemplo, ou do federal. Aí é o domínio da União. É a ANA lá em Brasília que vai dar o Ribeirão Jequitibá também? Não, é nosso estadual. Aí é estadual. O Velhas também é estadual. Por quê? O Velhas tem nascente dentro de Minas e deságua lá perto de Pirapora. Então está dentro do território. Então o rio que divide 2 estados ou 3 estados... Já seria federal. Já seria federal. Então é o caso do Rio das Velhas. Não, o Rio das Velhas Perdão, não. seria o caso do Rio São Francisco. Mas só na calha. Porque o Velhas pertence a São Francisco. Uhum. Mas ele é uma outra bacia, ele junta com São Francisco. Bom, mas voltando nesse assunto que você falou aí, é o seguinte: hoje existe a cobrança pelo uso da água. Sim. Essa cobrança, quem usa a água paga pelo consumo da água. Então, se é produtor rural, se é indústria, se é o SAI, se é a Copasa, tem que pagar uma taxa. Todos os anos tem que pagar aquela taxa. Tem que pagar aquela taxa. E você paga e você tem que consumir aquela água de acordo com a sua outorga, dentro do limite estabelecido pela sua outorga. Até porque é difícil controlar quando se fala no meio rural, né, então, professor? Quando você vai conceder a outorga, o IGAM, a ANA, faz um estudo hidrológico e te fala assim: aqui já não tem mais água para te conceder. Mas se você tem, a outorga te garante aí, você tem um mandato para usar aquela água durante 5 anos, depois ela é renovada até 30 anos, etc. Mas se eu chegar lá agora e quiser uma outorga num lugar que não tem mais água, o IGAM vai falar assim: não tem mais água aí para você tirar. Por quê? Além de fornecer água para todo aquele pessoal que já está usando outorgado, você tem que deixar passar uma vazão ecológica. Existe esse lado. Essa água que tem que correr no rio, por causa dos peixes, para diluir esgoto. Você tem que ter vida no rio e no córrego. Então, tem uma percentual que chama vazão ecológica, que você tem que respeitar aquele limite. Abaixo daquele limite, você não mais concede outorga, tá certo? Então, qualquer coisa que for feita além disso seria ilegal. Agora, se há um desperdício, se o produtor, em vez de, por exemplo, estiver gastando 1 litro por segundo por hectare no pivô, estiver gastando 2, aí ele está gastando o dobro da água. Nesse caso, ele vai pagar pelo que ele gasta. Então, ele tem que ser eficiente para reduzir o consumo dele, para ele pagar menos. Pois é, professor, mas nós voltamos à questão da complexidade do saber se aquele produtor está cumprindo a norma que foi estabelecida para ele ou não. Porque nós não temos como meios de investigar tudo e saber o que se passa. O senhor está diante de um problema sério, porque o senhor, por exemplo, havia me dito aqui no intervalo que ao visitar a nascente, que eu não sabia, do Ribeirão Jequitibá, que seria aqui no município de Capim Branco, o senhor detectou o que, professor? Olha, eu detectei, as nascentes geralmente são várias, né? Então, naquele momento a quantidade de água é pequena, muito pequena. Lá ainda não está poluído, por quê? Lá tem pastagem, tem mata, mas à medida que você passa nos núcleos urbanos, aí já começa a cair o lixo, já começa a cair o esgoto doméstico. Ele nasce ali então em Capim Branco? Ele nasce em Capim Branco, na divisa com Sete Lagoas, de perto da Fazenda Velha. Correto. Então ele vem, percorre por dentro de Moraes, divide Sete Lagoas por dentro de Moraes, correto, passa dentro da Embrapa, dentro da Epamig, Funilândia, segue dividindo Sete Lagoas com Funilândia, depois ele segue em direção à cidade de Jequitibá, onde deságua no Zezé. Mas aí o senhor tem um detalhe aí. O senhor falou que começa a poluição, ela começaria onde? Começaria em Prudente de Moraes?
Olha, hoje, porque ele pega pequeno território de capim branco. A poluição dele é muito pequena, que é meio rural só. É o gado, é uma coisa muito pequena. Agora, quando chega em Prudente, hoje está correndo um problema, está tendo um vazamento da estação de tratamento de esgoto lá. É aquela que ficaria na ponte, naquela divisa ali? Aquela ponte ali é o Jequitibá. Ali já é o Jequitibá. Então aquela estação ali, ela já está com problema? De vez em quando ela dá problema, vaza e polui o Jequitibá. Caramba! E ele vai encontrar com o matador que passa dentro da Embrapa, que também está poluído. Eles encontram lá no final da Embrapa com a Epamig, e aí ele segue como Jequitibá. Ou seja, ele recebe a poluição de Prudente de Moraes, está recebendo a poluição do matador que está no fundo, que é muita, do matador que está no fundo da Epamig, da Embrapa, e depois ele ainda recebe o esgoto, seria aqui de Sete Lagoas? O esgoto de Sete Lagoas, hoje, a maioria corre para o matador. Então o matador vai e entra no Jequitibá, e aí é uma poluição só. Quer dizer, para que as pessoas entendam, o matadouro seria aquele que passa em frente à rodoviária, seria? Aquele é o Diogo. O Diogo. O Diogo entra no matador na rotatória da Norte-Sul. Naquela rotatória onde está aberto ali, que foi feita aquela rotatória, não é isso? Os dois se encontram ali. O matador vem lá do lado da garagem da prefeitura ali, e ele encontra com o Diogo ali. O Diogo termina e ele segue com o matador. Quer dizer, mas o Diogo já está poluído também, porque ele recebe das indústrias. Mas o Diogo, a poluição do Diogo, tem muito vazamento de esgoto. Químico, né, também? Não, tem muito vazamento de esgoto. Se você for ali atrás do shopping, ali é o Boqueirão. Vem lá do bairro Universitário ali, aquele outro bairro que tem ali perto do Universitário. Eu sempre esqueço o nome dele. Ele vem ali, o Boqueirão vem Adorado, ali, não? Adorado. Sim. Ele vem ali e ali já cai esgoto nele. Aí já vem poluído. Quando você passa em frente ao restaurante dos trabalhadores ali, naquela rotatória que tem ali, que pega a Avenida Boqueirão ali, a Divino Padrão. Correto. Percebe o mau cheiro que tem ali. É verdade. O esgoto está caindo lá em cima. E o Boqueirão vai e ele deságua no Diogo antes de chegar na rodoviária. Ele cai naquele canal ali. Ou seja, o Diogo recebe do Boqueirão, por sua vez joga no Matador, e por sua vez joga no Ribeirão de Jequitibá. Mas o Diogo está quase todo, ele tem interceptor ao longo da Renata Azeredo. Mas esses vazamentos é que poluem ele, né? Agora, quando pega ali, depois da rodoviária, você tem várias indústrias ali. Você tem a Centro Cachoeiro. Que já é antigo, já essa poluição, inclusive. Você tem Itambé, você tem a cooperativa. Eu não estou dizendo que elas poluem, não, porque elas têm que controlar a qualidade do efluente delas. A FEAM e a Supran controlam a qualidade do efluente delas. Hoje existe isso? Isso existe, por lei, elas têm que monitorar. Agora, o que você falou, mesmo a quantidade de água, o que dificulta tudo é a fiscalização, né? Elas têm que fazer controle, monitorar, mandar os relatórios para a Supran todo mês, né? Então, se você for lá perguntar para ela, não, nós estamos fazendo tudo certinho e tudo. Mas você passa ali, você percebe às vezes o mau cheiro, você percebe a coloração da água, porque uma indústria de tecido... Que tudo influencia, né? Lógico, corante. Agora, o grosso do esgoto doméstico cai no matador. E uma parte dele vem lá do tropeiro e é bombeada para o matador. É tanto que quando for construída a ET, que está previsto lá para a localidade das Areias, ali no fundo da Embrapa, ele vai receber 95% do esgoto da Bessa. Quer dizer, na verdade, de Sete Lagoas e do que vem também aí, que está vindo de Prudente de Moraes e dessa outra parte. Aí já não é... porque o Jequitibá encontra com o matador depois da Epamig, depois da Embrapa. Só lá na frente. Só lá na frente. Aí que ele vai juntar os dois. Então continuará o problema da poluição mais interna nossa aqui. Quer dizer, pode até desaguar no Ribeirão do Jequitibá uma água mais pura, devido à ET. Mas aí vai encontrar com o que vem de Prudente de Moraes ali, que vai poluir. Se não cuidar lá também, segundo a pesquisadora lá, ela falou que a Copasa já está tomando providência para arrumar lá a ET de Prudente. Né? Ali pertence a Copasa, no caso? A gestão pertence a Copasa? A gestão da água de Prudente é a Copasa. Professor, o senhor, logicamente, como até ecologista também, que eu sei que o senhor está na área, o senhor tem vivido e acompanhando nesses mais de 30 anos em Sete Lagoas essa questão da poluição. Logicamente, é algo que mexe muito com o senhor, porque o senhor vê que a coisa parece que anda, mas não anda. O que eu vejo aí, por exemplo, nós temos aí hoje uma ETA, Estação de Tratamento de Água, para ser inaugurada, por sinal extraordinária, mas não se preocupou primeiro com a ET. Como é que o senhor vê essa discrepância? Por que não primeiro a ET e depois a ETA? Bom, eu estava no SAI na época, que foi negociado esse projeto, foi em 2007 para 2008,
Foi no governo de qual do prefeito? Leone. Do Leone Maciel. Praticamente quem preparou as propostas básicas foi o SAI, eu estava no SAI, e o Arnaldo Nogueira, que é secretário de obra, e a gente preparou as primeiras propostas, o Marcenal dela, deputado federal, e ele que conseguiu as verbas para isso. Eu te digo por quê. Aí é uma questão política, de oportunidade. Vou dizer por quê. O correto seria se tratar primeiro o esgoto. Claro. Mas acontece que o recurso que ele conseguiu na época foi para a água. Então, ele conseguiu o recurso com o Ministério da Cidade naquela época para trazer a água do Rio das Velhas, que a água também é um grande problema aqui. Claro. Já visto nos últimos 3, 4, 5 anos, nós passamos muitas dificuldades aí com a água, né? Então, a prioridade dele, do prefeito da época, o dinheiro que ele conseguiu foi para a água, não foi para o esgoto. Mas agora ele já conseguiu o dinheiro para o esgoto, já está com os recursos, já está com o projeto pronto. Você sabe que o senhor está falando da atual administração do prefeito Márcio Reinaldo, no caso. Isso. O senhor está querendo me afirmar aqui que ele já possui o recurso já possui para se construir a ET? Sim, ele já tem em torno de 72 milhões de reais garantido pelo Ministério da Cidade, está em vias de perder os recursos. Sabe por quê? Porque falta a licença ambiental do Estado, o Estado não está concedendo a licença. Não entendi. Então, o Estado, sim, você liberar a obra... Mas o Estado, ele não providencia a parte dele, que seria dar apoio à cidade nas ETs, o que deveria e trava. Trava, é a burocracia. Então, está faltando... Isso é questão política, professor? Não, mas é uma questão de burocrática também, eu creio mais. Não é questão política. Não teria uma boa vontade no governo do atual governador Pimentel, no sentido má vontade ou boa vontade? Eu acho que é mesmo, eu vou dizer, incompetência e burocracia. Eles não têm essa... organização? Que isso havia dito? Organização. Porque é o seguinte, você imagina o seguinte, o Estado cobra de Sete Lagoas para construir a ET. Sim. Por quê? Tirando Belo Horizonte, Sete Lagoas é o maior poluidor do Rio das Velhas. Com certeza. Cada população, 250 mil habitantes, indústria, etc. Claro. Se o prefeito conseguiu um recurso, o Ministério da Cidade, já está com o projeto pronto, já tem o local da ET para construir. Correto. Só falta o Estado liberar a licença ambiental. Então, outorga? É tipo outorga, né? É quase uma outorga mesmo. É uma licença que você tem que fazer. Claro. A prefeitura já cuidou de todo o site, já cuidou de toda a documentação. Mas está agarrado lá, eles não liberam. Quanto tempo que está agarrado, já professor? Tem quase um ano que está agarrado. É uma loucura. É uma loucura. Agora, a administração atual, presidente do SAI, estão lutando junto, inclusive o comitê pode dar uma grande ajuda, claro, para pressionar o Estado para liberar. É um contrassenso que você falou. Se por um lado eles querem que a gente despolui o Rio, por outro lado eles estão segurando. E é coisa boba, sabe por quê? O que é que faz com que eles tenham esse tipo de atitude? Eles estão segurando onde? Seguro na licença ambiental, porque a licença ambiental é um negócio complexo. Não, claro. Você tem que ver desmatamento, lá é pasto abandonado, é o fundo da Embrapa ali não tem... Professor, desculpa te interromper, isso tem a ver com o Ministério Público ou tem a ver com a política do Estado? É a política do Estado, é a política administrativa do Estado. Eu não digo que é má vontade, eu digo que é incompetência. Ou então falta de vontade política. Agora, eu acho que cabe aos nossos dirigentes aqui, no caso a nossa administração municipal, ir lá e bater fortemente no Estado e falar assim, olha, nós vamos perder esse dinheiro da Caixa Federal, que já está lá, que é do PAC, que é do Ministério da Cidade. Nós já estamos garantindo 72 milhões para construir a ET e está faltando a licença ambiental. O que o senhor está dizendo aqui, que para mim, de certa forma, é novidade, para a maioria do nosso telespectador também, professor, é algo até inadmissível. É inadmissível. Né? Porque nós estamos em pleno período eleitoral, onde o próprio partido que ocupa hoje o governo federal e ocupa o governo do Estado deveria tomar providências que trouxesse a população a ter bons olhos. Aí, no caso, eu acho até o Ministério Público devia intervir. O Ministério Público não toma atitude? Não sei se está tomando, mas eu acho que deveria tomar. Professor, nós vimos hoje aqui a atuação do Ministério Público, principalmente na área ambiental, me fugiu aqui o nome do nosso promotor, ou dos nossos promotores, mas eu sei que eles têm tido uma atuação firme em toda a região no que tange a questão ambiental. Sim. Eu sei, me parece que o doutor Hernani é um dos promotores, não é isso? Doutor Hernani é reconhecido como sendo um promotor que tem atitudes muito firmes e correta. A minha pergunta é, se ele é tão firme como tem sido, e eu acompanho isso, o jornal Primeira Linha circula em 17 cidades e eu sei todas as atitudes firmes que ele tem com vários prefeitos. Eu gostaria até de pesquisar se ele está tomando alguma atitude relacionada a isso. Talvez ele não tenha conhecimento desse detalhe. Dessa causa? Hein? Será? Talvez ele não tenha conhecimento do detalhe da causa. Eu sei que ele é um dos primeiros a cobrar e a cobrar firme, né? Porque é uma incoerência, né? Incoerência. Você ter o maior poluidor do Rio das Velhas, você ter o recurso, dá com o projeto pronto.
Agora vai até, não vai poder nem fazer licitação, porque já entra no agora já acabou, né? Vai ter que passar, né? Quer dizer, passou essa gestão, inclusive, só na próxima. Mas então, voltando aqui, eu acho que vou voltar aqui a Sete Lagoas, a questão da poluição. Vamos concluir nessa parte. Porque, inclusive, é extenso o assunto, professor. Depois eu vou querer, nós já estamos chegando ao final do nosso programa, e eu ainda preciso fazer uma pergunta sobre a questão do PV em Sete Lagoas. Né? Eu queria colocar para você o seguinte, apesar de, sim, às vezes, o cidadão comum que não está por dentro, está achando que a coisa não evoluiu, mas nos últimos, vamos dizer assim, 10 anos para cá, e mais acelerado nos últimos 5 anos, a coisa evoluiu muito. Vou dizer por quê. Sete Lagoas hoje nós temos um aterro sanitário licenciado, né? Poucos municípios têm. Nós, em 2004, nós éramos lixão, passamos para aterro controlado. E hoje ele é licenciado e controlado. Né? Não é controlado antes, agora é licenciado. É terceira categoria, é mais forte, né? Correto. Daí para lá, só outro sistema para transformar isso em energia. Mas hoje, Sete Lagoas tem um aterro sanitário licenciado. Correto. Isso é uma grande coisa. Nós também tivemos um papel muito grande, como passamos pela Secretaria, nós resolvemos bastante a questão do entulho e construção civil, resíduos sólidos. Você pode ver hoje que tem muito pouco, era muito comum você ver nas avenidas, nas beiras de córrego, o Ministério Público, o Hernando, contribuiu muito com isso também, autuando ali e tudo. Você vê que hoje Sete Lagoas avançou muito nisso. Sim. Tem duas caçambeiras aí, que eles têm a área própria para depositar, se prepararam para isso, então isso foi um avanço muito grande. Correto. A questão da água está sendo resolvida, com captação e tratamento da água. Agora a questão do esgoto também está sendo parcialmente resolvida, está esperando a licença ambiental para poder construir a ET. E tem a questão da água pluvial, a drenagem de água pluvial, que era um outro caos aqui em Sete Lagoas. Essa administração está fazendo grandes infraestruturas aqui. Grandes galerias de água de drenagem aí no centro da cidade, Quintino Bocaiúva, e também o sítio da Abadia está recuperando. Com certeza. Avançou bastante com a obra do Grotão do Canaã. Então, um dos outros problemas ambientais que a gente tinha é a questão da drenagem pluvial. Solução tem. Está tendo, estão executando. Professor, nós vamos marcar uma outra entrevista com o senhor, porque o assunto é bem extenso, e já estamos no final do nosso programa. Eu só gostaria de dizer sobre a posição do PV em Sete Lagoas, da qual o senhor faz parte, e possivelmente está ainda, o senhor existe uma possibilidade do senhor ser candidato pelo seu partido, né? Não é nada certo ainda, mas parece que o senhor está estudando esse respeito. Só para finalizar aqui, qual é a posição do PV hoje em Sete Lagoas? Olha, o PV é um partido leve, vamos dizer assim, né? Nessa coisa da corrupção que está hoje, né? Só nesse negócio da Odebrecht aí, tem mais de 300 políticos e tudo citado, né? Pode ser que muitos não tem nada a ver, mas então, cita até o PV lá, mas foi uma das primeiras vezes que o PV apareceu nesse negócio aí. Correto. O PV, ele tem uma doutrina muito importante, ele cuida muito da questão ambiental, correto, da questão da sustentabilidade ambiental, a questão também, outros aspectos de cidadania, porque o partido tem que olhar tudo, né? Mas a pergunta vocês vão lançar candidato a prefeito? Não. Vai lançar. Hoje o Partido Verde está apoiando a atual administração, né? O Renato Gomes, que é o nosso vereador, ele é o líder do prefeito na Câmara, né? Então o partido hoje está alinhado com essa atual administração. Correto. Né? Até o momento, né? Pelo menos nós tivemos uma reunião ontem, está alinhado com a atual administração, né? Correto. Nós já estamos formando, em princípio não vou ligar com outro partido para a questão de vereador, nós vamos sair com os seus candidatos? São os nossos candidatos. Eu acho que são 24 candidatos, né? 18 homens e 6 mulheres. Perfeito. Né? Nós já estamos quase completando a lista. Correto, né? correto. Agora, é um pessoal mais novo na política, um pessoal muito aguerrido, muito unido. E temos, assim, pré-candidatos. Nós temos, por exemplo, o Claudinei, que foi vereador. Correto. Nós temos o Magela, né? Magela Martins, do Jornal Notícia. Do Jornal Notícia. Que é uma possibilidade também. Ele também já teve boas votações no passado, perfeito, né? Perfeito. Ele foi secretário algumas vezes, né? Então, ele tem uma grande chance também, né? Concluindo, o PV vai estar presente. O PV vai estar presente e tem um grupo, assim, que tem... Ele não estoura na votação, mas tem uma votação média. Então, se nós tivermos
em média, aí, 500, 600 votos, em média, né? Correto. Por candidato, a gente pode alcançar dois, três vereadores. ou três, né? Então, verdade. O partido está muito unido e está muito forte. Desejamos boa sorte ao senhor professor, agradeço. agradecemos aí a participação aqui no Primeira Linha na TV, as suas despedidas, por favor. Bom, eu agradeço, estou sempre à disposição. Eu queria passar também essa outra coisa aqui. Perfeito. E passar aqui a campanha que o Comitê do Rio das Velhas está lançando. Água como direito Água humano. como direito humano. Perfeito. É uma campanha do Comitê do Rio das Velhas. E também nossa, do Jequitibá, né? E nós vamos falar muito sobre essa campanha, que é esse ano, né? E esse aqui é o informativo. Aqui é o informativo em que também complementa a revista do Rio das Velhas. Agradecemos, professor. Eu queria agradecer a atenção dos nossos telespectadores, Telespectadores, canal de Vista correto. lá, né? Agradecer também o convite, né? Estou sempre à disposição para discutir, né? E foi um prazer estar aqui hoje. O prazer é nosso, agradecemos a vocês aí pela audiência, estaremos de volta na próxima semana, nesse mesmo horário, e vocês aí na internet nos acompanhem, temos aí vários vídeos com várias entrevistas, importantíssima essa entrevista, para que você possa inclusive passar para os teus amigos aí e pedir que assistam ao professor Laísio Couto, ele que faz parte como professor aqui hoje da Faculdade Unifem de Sete Lagoas. Fiquem com Deus, até a próxima semana, porque graças a ele a vida continua.